Eu saúdo todo o povo de Deus com a poderosa paz do Senhor Jesus Cristo. Sou a pastora Yara Gomes e nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o livro do profeta Isaías, o maior profeta messiânico de todo o Antigo Testamento. Né? E vamos ver exatamente o capítulo 16 e os versículos 13 e 14 deste livro. Amém? Então, Isaías, capítulo 16 e os versículos 13 e 14, que fala sobre a continuação do capítulo 15, que é sobre a profecia contra Moabe. Aleluia! É uma palavra de juízo, mas que venha a edificar todos nós. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém, agora falou o Senhor dizendo, dentro de 3 anos, tais quais os anos de jornaleiros, então se virá a envelhecer a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o seu resíduo será pouco, pequeno e impotente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Nós vamos falar um pouco aqui sobre o profeta Isaías, né? Para você compreender mais ou menos o chamado e um pouco, resumidamente, da missão e da comissão que Deus deu a Isaías. Né? Nós vamos falar aqui só a título de orientação para que você possa meditar nesse contexto, entendendo, não é, o contexto de toda essa profecia voltada contra Moabe, né? Esses juízos que Deus colocou no coração do profeta para que ele falasse às nações que se comportavam tal como Moabe, não é? Contra ele, contra a palavra, enfim. E então você vai compreender muitas coisas, espero eu, não é? Vamos lá. O livro deriva o seu título do nome e do autor, que significa o Senhor é a salvação. Quer dizer, o nome do profeta Isaías significa o Senhor é salvação. Amém? E ele é semelhante aos nomes de Josué, Elias e Jesus. Isaías é citado diretamente no Novo Testamento em torno de 65 vezes, muito mais que qualquer outro profeta do Antigo Testamento, além de ser mencionado por nome 20 vezes. Não é? Vejam só, ele é considerado, Isaías foi considerado o maior profeta messiânico de todo o Antigo Testamento. Ele anunciou a vinda de Jesus, né? E ele viu a glória de Deus e foi um profeta que fez uma grande obra no meio do povo de Judá, nos seus contemporâneos, e anunciou a todos os exilados que os juízos de Deus sobreviriam sobre eles se eles não se arrependessem. Então ele pregou a salvação através do arrependimento. Ele pregou aos seus contemporâneos que continuassem fiéis e leais à lei do Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, para que nenhum juízo sobreviesse sobre eles. E também pregou contra as nações que não se dobravam diante do Senhor por conta da soberba, da rebeldia, por conta do orgulho, por conta da arrogância, assim como foi o caso de Moabe. Moabe foi condenada por conta da sua jactância, por conta do seu orgulho, por conta da sua arrogância, da sua insolência e principalmente por conta da sua soberba. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque todo aquele que se ensoberbece, ele está prestes a cair, tal como Lúcifer. Aconteceu com Lúcifer lá nos céus, quando ele quis ser semelhante a Deus ou maior que ele, e contaminou 1/3 dos anjos lá no céu, fazendo-os se rebelar contra Deus, porque ele almejava estar na posição que o Deus Todo-Poderoso está até hoje e estará, e ninguém poderá derrubá-lo porque ele é Deus. Então Satanás é que foi
na verdade, derrubado, caído, e até hoje é anjo caído, não tem nenhuma possibilidade de perdão, nem de absolvição, porque já está condenado. Amém? Então, todas essas coisas que acontecem em determinadas situações onde há um comportamento que se identifica a soberba, está precedendo a iminente queda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Isaías, filho de Amós, profetizou em Jerusalém e seus arredores como profeta de Judá durante o reinado de 4 reis. Uzias, que também é chamado de Azarias, você pode verificar isso no livro de Reis, Jotão, Acais e Ezequias. Seu ministério aconteceu entre os anos 739 e 686 a.C. É evidente que Isaías vem de uma família de boa posição social, não é? Há muitos teólogos que dizem que ele era da família real, não é? E visto que ele tinha fácil acesso ao rei, ele casou-se e teve 2 filhos que receberam nomes simbólicos, Sear, Jazub, não é? E Maer Salal Hasbaz, que significam, respectivamente, um resto revolverá e o outro é rápido, despoja, presa, segura. Aleluia. Quando chamado por Deus para profetizar no ano da morte do rei Uzias, em 739 a.C., ele respondeu com alegre disposição, embora soubesse desde o início que o seu ministério seria de ameaças e suas exortações infrutíferas. Isaías foi criado em Jerusalém e isso fazia dele uma opção muito apropriada para ser conselheiro político e religioso da nação. Ou seja, Isaías ele foi levantado como um profeta a título nacional, não é? Toda a nação de Israel, principalmente a nação do norte, né? Porque nesse tempo Israel já estava dividida em 2 reinos, norte e sul. Principalmente no reino do sul, onde estava localizado Jerusalém e Judá, ele profetizou ali, né? E a nação israelita já estava dividida desde o tempo do filho de Salomão, quando assumiu o reinado após a morte de seu pai, que a nação, por conta de conflitos com esse novo rei, o filho de Salomão, por conta da sua arrogância também, por conta das suas decisões infrutíferas para a nação e para o povo, cobrando altos impostos, houve o racha, né? Houve a divisão e 10 tribos formaram um reino e ficou apenas Judá e Jerusalém como a tribo do sul e as demais o reino do norte, né? No caso, reinado do norte e reinado do sul. Amém? Então vamos ao que interessa. Nesses 52 anos que ele profetizou, não é? Porque ele fez o seu ministério durante 52 anos, desde Uzias, de 790 até 739, Judá tornou-se uma nação fortemente militarizada e comercialmente próspera, não é? Tendo edificado um porto comercial marítimo às margens do Mar Vermelho até os muros. Nesse tempo, Isaías, ele profetizou em Jerusalém e em Judá, não é? Nós temos aqui uma passagem bem interessante que mostra um dos juízos de Deus contra uma nação que não se rendia à vontade de Deus, que eram os moabitas, não é? Os moabitas, em 3 anos, segundo o próprio versículo está dizendo aqui, eles teriam a devida recompensa conforme as suas práticas pecaminosas. E aí Deus, por analogia, coloca os jornaleiros, né, que ganhavam seu salário conforme a produção do seu trabalho. Então, Moabe trabalhava para ter a sua própria recompensa, que viria
3 anos depois, com a invasão do povo assírio através do rei Sargão II, que em 716 a 715, mais ou menos, antes de Cristo, eles dominaram a nação moabita. Deus também fala aqui de modo bem interessante no capítulo 15, né, desse mesmo livro, que a dominação dos assírios seria tão intensa, tão grande, como o juízo de Deus que viria de forma iminente para derrubar a soberba de Moabe, tão grande que no capítulo 15 e no versículo 9, Deus diz assim: porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, pois ainda acrescentarei a Dimon leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra os restantes da terra. Ou seja, Deus não deixaria que ninguém escapasse dos seus juízos. Por mais que eles tentassem se esconder, por mais que eles tentassem fugir, Deus enviaria leões para devorá-los. Tamanha a ira do Senhor contra esta nação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui, irmãos, uma passagem oriunda de uma palavra de salvação. Nós temos um mundo, né, que age como Moabe, que age como os moabitas, né? A maioria das pessoas que estão no mundo são soberbas, são orgulhosas, né? São prepotentes, arrogantes, são insolentes, são incrédulos, né? A incredulidade é tão grande que eles mal reconhecem que Deus é o Criador de todas as coisas, né? Eles tratam as coisas de Deus e as pessoas de Deus com desprezo, enfim. E Deus, ele aqui está falando que ele se vinga de nações e de povos que se comportam desta maneira. Porque não há quem possa escapar das mãos do Senhor. Não há quem possa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, escapar de seus juízos. Tudo o que fizermos, tudo o que praticarmos, nós certamente iremos ter o nosso galardão. Ou seja, a lei da semeadura, o que nós semearmos, iremos colher, porque Deus é justo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que o profeta foi incentivado a fazer foi exatamente exortar a uma nação rebelde, que era os exilados de Israel, que estavam em situação de rebeldia, afastados do Senhor, estava entrando na mesma perspectiva que o povo moabita. Ele foi exortar também a nação moabita, e ele sabia perfeitamente que o ministério dele iria ser um ministério de muita oposição. Então, Isaías, ele conseguiu fazer a vontade do Pai, mas ele sabia que ele ia pagar um alto preço, e ele, quando teve a visão do trono de Deus com os anjos, com 6 asas, 2 asas eram para cobrir o rosto, as outras para cobrir o resto do corpo até os pés, e as outras para voarem. E aí eles gritavam: Santo, 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 diante do altar de Deus e sobre o altar do Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando Isaías tem aquela visão da glória de Deus, ele diz que está vendo uma visão que ele nem merece, porque ele está no meio de um povo de impura voz, de impuros lábios, e ele mesmo é impuro e não se achou merecedor. E veio um anjo com uma brasa e tocou a boca dele e disse que ele estava livre das suas iniquidades. Então, nesse momento em diante, Deus pergunta quem eu posso chamar, né? A quem eu posso usar. E ele diz: eis-me aqui. E fazendo a vontade do Pai de modo voluntário, de modo submisso, ele se submeteu à soberania do Senhor para anunciar a salvação às nações, ao seu povo, aos seus contemporâneos, alertando-os para continuarem no caminho da obediência e da lealdade à palavra do Senhor, e pudessem permanecer para que fossem salvos, né? E quanto aos que não se renderam, que eram os moabitas, além de outras nações que o livro mostra que Deus
mandou que Isaías profetizasse a sua queda, a sua destruição, a sua desolação total, ele anunciou aos moabitas e também não foi ouvido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é? O que é que nós tiramos desta passagem, né, para encerrarmos aqui a nossa participação hoje, não é? É que possamos buscar mais ao Senhor, obedecer, nos submetermos à vontade dEle, façamos, pois, a vontade dEle, para que possamos caminhar com Ele em salvação, em segurança, aleluia. E saibamos, pois, que todo aquele que se rebela contra a palavra de Deus, todo aquele que desobedece, todo aquele que escuta a palavra e não dá importância, terá seu galardão, assim como Moabe e muitas nações vieram a perecer, infelizmente, esses também perecerão. Amém? Louvado seja Deus. Mas vamos pregar a palavra, né? Vamos fazer a nossa parte, porque isso é agradável ao Senhor e assim possamos garantir o nosso lugar em segurança com Jesus no céu. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento, Senhor, a todos que vão ver este vídeo, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja para edificar, para salvar, para exortar, para fazer a Tua vontade, o que Te apraz fazer na vida de cada indivíduo que ouvir esta palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, cura-nos, salva-nos, liberta-nos, faz a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês e lembre-se, o Senhor é a nossa salvação. Amém? Deus abençoe.